Vamos resolver o problema da determinação da corrente elétrica neste circuito que está aqui. Nós temos aqui uma resistência, um indutor e uma fonte que gera uma diferença de potencial que varia com o tempo de acordo com este gráfico que está aqui, né? Ou seja, a diferença de potencial E de T é, na verdade, uma onda quadrada periódica. Como condição inicial, eu tenho que a corrente elétrica no instante t igual a zero é zero. Certo? Nós vamos usar, para resolver este problema, a técnica da transformada de Laplace, em particular, como nós vimos no vídeo anterior, a transformada de Laplace desta função periódica. Então vamos primeiro escrever a equação para o circuito, né? Então nós temos aqui, usando a lei de Kirchhoff, a soma das quedas de tensão nessa malha vai ser a indutância vezes a taxa de variação da corrente, mais a resistência vezes a corrente, né? Supondo dispositivos lineares. Isso deve ser igual a diferença de potencial E de T. Então, aplicando a transformada de Laplace a esta equação, nós temos o seguinte. Eu vou colocar o L aqui para fora. Então tenho transformada de d dt mais R transformada de I. E aqui é igual transformada de E na T. Bom, no primeiro termo aqui, então nós temos L vezes, eu vou chamar a transformada de I e de T, de I grande de S. Certo? Eu não vou colocar o argumento S, mas vou chamar de I grande. Então eu tenho aqui I grande vezes S menos I0 e a corrente avaliada no tempo zero, né? Mais R vezes I. E isso aqui é igual a transformada de Laplace desta onda quadrada que está aqui. Isso nós vamos fazer em separado. Então vamos lá. Bom, quem é a transformada de E de T? Usando a nossa fórmula para a transformada de uma função periódica, né? Nós temos aqui E na menos S vezes T vezes a integral de 0 até T, onde T grande é o período da minha função, E na menos ST, e agora a nossa função E de T, dt. Bom, mas qual é o período da nossa função? Obviamente a função se repete a cada 2 unidades, né? De modo que nós vemos daqui que T grande deve ser 2. E a função vale 1, tem o seu máximo 1. Né? Então nós vamos reescrever esta expressão como 1 sobre 1 menos E na menos 2 vezes S. A integral é de 0 até 2, mas a função, na verdade, vale 0 entre 1 e 2. Né? Então basta eu fazer a integral
de 0 até 1 de na menos S t, e nesse intervalo ela vale 1 dt. Bom, é claro que isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos e na menos 2s. Isto aqui é e na menos s t dividido por menos s, avaliado entre 0 e 1, que vai dar 1 sobre 1 menos 2s vezes 1 sobre s menos e na menos s dividido por s. Bom, eu tenho então, vamos reescrever a nossa equação. O I de 0, a corrente inicial vale 0, né? Então, voltemos à nossa equação transformada. Então, L vezes I vezes S, mais R vezes I, é igual a 1 sobre 1 menos E na menos 2 vezes S, 1 sobre S, menos E na menos S sobre S. Eu só vou reescrever este último termo, né, notando que eu tenho aqui no numerador 1 menos S, e aqui embaixo eu posso escrever 1 menos E na menos 2S como 1 menos E na menos S vezes 1 mais E na menos S. De modo que isso aqui fica, esses dois termos aqui se simplificam, então eu tenho 1 sobre S vezes 1 mais E na menos S. Bom, vamos isolar a função I, né? Que é a corrente elétrica transformada. Então, o I vai ser... bom, vamos fazer por passos. Isso aqui é I vezes LS mais R, que é 1 sobre S, 1 mais E na menos S. Então, I é 1 sobre S vezes 1 mais E na menos S vezes LS mais R. Nós vamos reescrever isto assim. 1 sobre S, 1 mais E na menos S, vezes, agora eu vou dividir numerador e denominador por L, então eu tenho aqui 1 sobre L, dividido por R sobre L mais S. Nós temos o problema agora de calcular a transformada inversa de I de S, né? Ou seja, nós vamos calcular agora I de T, né? I, corrente elétrica no domínio do tempo. Bom, então isso aqui vai nos dar... Eu vou separar isso aqui em dois pedaços.
Então isso aqui é transformado de Laplace de 1 sobre 1 mais e na menos s, vezes 1 sobre L. Aqui eu vou colocar S vezes S mais R sobre L. Isso aqui deve ser tratado da seguinte forma. Uma função 1 sobre 1 mais x pode ser expressa em termos de uma série de Taylor em torno de x igual a zero como uma série alternada. 1 menos x mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante. Notemos que e na menos s para s maior do que zero tem esse comportamento, né? Ou seja, isso aqui é uma série que representa realmente esta função quando o módulo de x for menor do que 1. Né? Se o s for positivo, este também vai ser o caso. De modo que eu também vou escrever 1 mais e na menos s igual a 1 menos e na menos s mais e na menos 2s menos e, aqui é menos, né? Porque a série é alternada, menos e aqui então e na menos 3s. Então aqui eu tenho que ter simplesmente s maior do que zero para que essa expansão seja válida. Vamos agora considerar esta outra função que está aqui. Ou seja, 1 sobre L dividido por S vezes S mais R sobre L. Eu vou, na verdade, deixar esse 1 sobre L para depois. Né? É uma constante. O que eu vou fazer aqui é uma expansão em frações parciais deste termo que está aqui. Ou seja, isso aqui vai ser escrito como A sobre S mais B sobre S mais R sobre L. Vamos multiplicar todo mundo pelo denominador, de modo que nós temos 1 é igual a A vezes S mais R sobre L, mais B vezes S. Então nós vemos aqui, imediatamente que o termo constante tem que ser igual nos dois lados da equação, de modo que A vezes R sobre L deve ser 1, né? De modo que A é igual a L sobre R. Nós vemos também que o termo que multiplica S deve ser zero, né? Porque nós não temos nenhum termo envolvendo S no lado esquerdo. Então, A mais B deve ser igual a zero, de modo que B é igual a menos A, que é igual a menos L sobre R. Ou seja, a nossa expansão aqui é L sobre R dividido por S menos L sobre R dividido por S mais R dividido por L. Então vamos reescrever a nossa expressão para o I de S, que é esta expressão aqui. Então ela vai ser I grande de S
pode então ser escrito como? Primeiro, eu vou primeiro escrever este termo que está aqui, né? Então ele tem esse 1 sobre L, vai cancelar com este L que está aqui. Só vai sobrar 1 sobre R. Então eu tenho aqui 1 sobre R vezes 1 sobre S menos 1 sobre S mais R sobre L. Agora, vezes este outro pedaço, né, que é 1 menos E na menos S mais E na menos 2S e assim por diante. Esta expressão nós vamos reescrever ainda como... eu vou separar... Eu vou, na verdade, efetuar essa expansão aqui. Então vou escrever isso aqui como 1 sobre R vezes duas séries. Uma série que é multiplicada por 1 sobre S, né, que é essa aqui. 1 sobre S mais E menos, né? Menos E na menos S sobre S mais E na menos 2S sobre S e assim por diante, né? Aqui falta um S. Menos... Aqui falta um menos também, né? Menos E na menos 3S sobre S. E aqui vai, e agora menos 1 sobre R, e agora uma série que envolve 1 sobre S mais 0 sobre L menos E na menos S, sempre dividido pelo mesmo termo, E na menos 2S e E na menos 3S. R dividido por L. E assim por diante. Nós temos então uma expressão preparada para o cálculo da inversa, né? Ou seja, nós vamos calcular agora I de t. Eu vou aproveitar essa expressão que está aqui. É igual à transformada inversa de tudo e toda esta expressão, né? Eu vou lembrar o nosso teorema da translação, que diz o seguinte, que a transformada de Laplace de I na menos AS, digamos, onde A é uma constante, vezes uma função f de S, transformada inversa, né? É igual a função de grau unitário A de t vezes f de t menos a, onde f de t é a transformada inversa de f de S. Certo? Então nós vamos usar esta fórmula aqui em cada expressão que contém um termo, um fator E na S, E na menos S, E na menos 2S e assim por diante. Então vamos lá. Então I de t agora é igual a
1 sobre R, que multiplica. Então vamos começar com esta série que está aqui. Bom, a transformada inversa de 1 sobre S é 1, simplesmente. Transformada inversa de na menos S sobre S é o próprio 1 de T, né? E aqui só fica assim, o 2 de T, e agora alternando, né, o sinal, menos o 3. O 3, né, de T, e assim por diante. Esta equação ainda pode ser escrita da seguinte forma. Vamos juntar termos que não dependem da função de grau unitário. Então, 1 sobre R, 1 menos este termo aqui, que é E na menos R sobre L T. Mais, bom, todo mundo que vem agora é multiplicado por 1 sobre R. Então vou colocar 1 sobre R em evidência. E aqui, por exemplo, o 1 de T. O 1 de T aparece com multiplicando. Bom, todos eles levam sinal. Bom, alguns levam sinal negativo, outros positivo. Então vamos colocar aqui menos 1 menos E na menos R sobre L T menos 1. Agora mais o 2 de T. Então o 2 de T agora é positivo, né? Então 1 e o outro correspondente também é positivo. Então menos R sobre L T menos 2. E assim por diante, né? O 3 de T agora são todos negativos. R sobre L vezes T menos 3. E aqui continua. Certo? Eu vou reescrever esta última expressão numa forma um pouco mais compacta. Então, I de T é igual a 1 sobre R, 1 menos E na menos R sobre L, vezes T mais 1 sobre R. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um somatório, digamos, de N, que vai de 1 até infinito. Bom, quando esse N é ímpar, o sinal é negativo, né? Quando é par é positivo, então eu vou colocar aqui menos 1 elevado a N. E aqui 1 menos E na menos R sobre L T menos N. Tudo isso vezes o N de T. Eu vou escrever esta expressão para a corrente elétrica ainda de uma outra forma, um pouco mais explícita, que nos mostra um pouco melhor o que é que acontece. Então nós temos aqui, por exemplo,
quando, digamos, para t entre 0 e 1, esse termo aqui não contribui, né? Porque o n começa de 1, né? Então entre 0 e 1, o 1 de t, o 2 de t, todos eles são 0. Então o único termo que entraria quando t vale entre 0 e 1 é este aqui. 1 menos e na menos r sobre L t. Tá? Então vamos indicar aqui. Para t entre 1 e 2 nós temos o seguinte. Vamos colocar em outra cor. Primeiro, esse termo aqui permanece. Agora fazemos aqui... O único termo que entra nesse somatório é aquele que envolve n igual a 1, né? Porque nós estamos tomando... Lembremos, esse termo aqui corresponde a t entre 1 e 2. Então, somente o termo correspondente a U1 de t contribui, né? Porque o 2 de t, o 3 de t e todos os outros acima deles são 0. Então, nós vamos ter aqui menos, né? Porque o n é 1. 1 sobre r, vamos colocar... 1 menos e na menos r sobre L t menos 1. Né? E eu só vou ter 1 de t que vai valer 1. Né? E é claro que eu tenho um cancelamento aqui entre esses dois termos, de modo que me sobra somente menos e na menos r sobre lt mais e na menos r sobre L t menos 1. Né? Então, só para lembrar que nós cancelamos esses dois termos aqui. E é claro que esses aqui permanecem multiplicados por... Esqueci de colocar 1 sobre r. Então isso aqui para t estes dois termos aqui se cancelam, de modo que eu fico com 1 sobre r menos e na menos r sobre lt. Menos com menos aqui dá mais, então mais e na menos r sobre L t menos 1. Isto aqui vale então para t entre 1 e 2. Façamos mais um, né? Vamos estender isso aqui um pouquinho mais. O próximo, façamos agora essa expressão para t entre 2 e 3. Então nós temos aqui todos os termos que tinham antes. Então vou repetir esse que nós acabamos de calcular. 1 sobre r menos e na menos r sobre L t mais e na menos r sobre L t menos 1. E agora o termo correspondente a n igual a 2. Então eu vou ter aqui mais então tenho aqui 1, né? Já estou multiplicando todo mundo por r, menos e na menos r sobre L t menos 2. E agora o 2 de t
que vale 1. Certo? Isso aqui para t entre 2 e 3. Certo? Então nós vamos acrescentando estes termos assim gradativamente, né? A cada instante de tempo entra um termo adicional envolvendo uma potência e na menos r sobre L t menos 2, né? Claro que aqui também entrou novamente o 1. Bom, vamos finalizar aqui, depois nós refaremos este exercício computacionalmente e faremos o gráfico exato desta solução.